Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo um tema relativo às eleições, ainda mais quando em 2022 tivemos um período de eleições no Brasil de modo muito conturbado devido à polarização que houve entre dois candidatos e o excesso de videofakes que tivemos. Mas o que é uma eleição? Pelo que sabemos e temos vivido, eleição é um processo em que o povo escolhe dentre si quem exercerá os cargos públicos disponíveis para gerir o país. E isso se dá pelo ato da votação. Dessa forma, numa democracia representativa, através do voto, são escolhidas as pessoas que representarão a nação através dos cargos disponíveis governamentais. E nesse caso, essa eleição pode ser através de um sufrágio universal, em que todo o povo participa, ou de parte dele, e que é conhecido como sufrágio restrito. E numa democracia representativa, temos dois modelos. A eleição direta, na qual o povo vota diretamente para escolher seus candidatos e candidatas, e a eleição indireta, na qual o povo não vota diretamente, pois vota em delegados e delegadas escolhidos pelo povo, que se torna um colégio eleitoral que escolherá quem serão seus governantes. Sobre as eleições que ocorrem no mundo, que seguem as suas respectivas políticas, no Brasil, apenas quem nasceu e quem foi naturalizado pode participar das eleições e que tenha mais de 18 anos de idade e menos de 70. Em relação a quem pode votar, o direito é estendido para as pessoas analfabetas, para quem tem 16 anos de idade em diante e para quem tem mais de 70. E as eleições podem ter um segundo turno se o primeiro colocado não obtiver a maioria dos votos válidos. Já nas eleições municipais, não há segundo turno para cidades que tenham menos de 200 mil eleitores. Muita gente não sabe, porém a primeira votação popular nas Américas ocorreu em 1532, na cidade de São Vicente, no Brasil. De fato, como vivemos no Brasil, que adotou um sistema democrático, em que há votações para se escolher os governantes, fica difícil saber como é o sistema de governo em outros países do mundo. Entretanto, pelo que sabe, apenas metade das pessoas tem acesso à eleição de candidatos e candidatas para comandarem seus países, porque a política interna de cada país e as culturas são diferentes nos 5 continentes. Sobre a história das eleições do mundo, não se sabe exatamente onde surgiu e em que período da história da humanidade. Claro que estudamos na escola que as civilizações grego-romanas se tornaram um berço do sistema representativo, porém historiadores afirmam que a origem é mais antiga e tenha outros locais como esse berço, porque narrativas míticas de celtas e hindus mencionam que druidas e sacerdotes escolhiam líderes políticos. E no caso da cidade-estado de Atenas, no século V a.C., só 1/5 do povo podia votar. Em relação ao Império Romano, no século II a.C., surgiu o uso de uma urna onde os votos seriam colocados de forma secreta, porque a votação pública causava problemas e criava alianças. Isso lembra o voto de cabresto no Brasil. É o caso dos coronéis, no começo do período da República, principalmente no interior do nosso país. Os tais coronéis eram grandes fazendeiros que se aproveitavam para conseguir a eleição de candidatos que apoiavam. O voto de cabresto, como era conhecido, obrigava os eleitores, ou seja, o curral eleitoral, a votar em candidatos já previamente escolhidos. E como o voto era aberto, os eleitores eram fiscalizados por capangas dos coronéis para que votassem em seus candidatos. Mas hoje, o voto é secreto e ninguém sabe em quem os eleitores votaram. Infelizmente, os coronéis se utilizavam também de outros meios ilícitos para garantir a eleição de determinados candidatos, como a compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e a violência. Até o século XIX, a extensão do voto a todo o povo não ocorria, inclusive nos Estados Unidos, porque se pensava que a ampliação da votação podia prejudicar questões nacionais importantes. Foi o caso de se excluir as mulheres e as pessoas analfabetas.
E foi o Brasil quem mudou essa realidade ao reconhecer o voto feminino quando o novo quando o novo Código Eleitoral, em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas, permitiu que as mulheres pudessem votar. Esse pioneirismo no Brasil superava o de nações da Europa que só aprovaram o acesso das mulheres nas eleições nos anos 70. Outra polêmica que foi superada foi a inclusão de pessoas analfabetas em votações, porque se pensava que elas não tinham capacidades intelectuais para se manifestarem. Assim, a Constituição de 1985 no Brasil estendeu a participação democrática das pessoas analfabetas que tinha sido proibida pela antiga Carta de 1889. Mas, o que a Bíblia menciona a respeito de eleições? Na maioria dos textos bíblicos, quando se menciona a eleição de pessoas, se trata das pessoas que Deus previamente alcançou para que fossem bênçãos na sociedade e que fossem incumbidas de diversos tipos de tarefas para serem realizadas. Entretanto, sobre o tipo de eleições, para que pessoas fossem colocadas à frente do povo, já é outra história. Assim, vejamos o que temos. Noé e sua família foram eleitos por Deus para serem salvos de um dilúvio. É Gênesis 6,18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Em Gênesis 12, 1 e 4, temos a eleição de Abraão por Deus para iniciar um novo povo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. No texto de Gênesis 45, 8, José diz para seus irmãos que Deus o pusera como pai de Faraó para salvar o Egito da fome. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deus convertira um mal num bem nacional. E avançando, temos Moisés, que foi escolhido para liderar a fuga de Israel da situação de escravidão do Egito. É Êxodo 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tempos depois, Josué foi escolhido por Deus para substituir Moisés quando ele morreu. É Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Temos uma mudança na vida de Israel quando Deus escolhe Saul para governar seu povo. É 1 Samuel 9:17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Em seguida, Deus escolheria o sucessor de Saul, que foi Davi, sendo o caçula de seus irmãos. É 1 Samuel 16, 11 e 12. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Jesus mesmo também escolheu 12 discípulos entre um grupo maior para que pudessem liderar os demais. É Mateus 3, 13 e 14. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Porém, há 3 textos interessantes a respeito de uma votação nacional em que o povo fez a sua respectiva escolha. Primeiro, a escolha sobre uma teologia monoteísta, um único Deus, ou uma teologia politeísta, mais de uma divindade. É o texto de Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo, a escolha é sobre um governo teocrático, Deus, ou um monárquico, um homem. É o texto de 1 Samuel 8, 7 a 10.
E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em que tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E terceiro, a escolha é sobre libertar um homem justo e pacífico, Jesus, ou um homem injusto e violento, Barrabás. É o texto de Mateus 27, 17 e 21. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E respondendo Pilatos, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Irmãs e irmãos, espero que o tema nesse vídeo sobre as eleições tenha ajudado para a nossa conscientização de que antes de fazermos as nossas escolhas, quando em processo de eleições, possamos, antes de votar, pesquisar a vida dos candidatos e candidatas sobre o que já fizeram, o que estão fazendo, o que deixaram de fazer e suas atuais propostas. Tomemos cuidado com as fakes e com promessas milagrosas e que soam utópicas demais. Saibamos que há países no mundo em que as eleições não existem e há países em que as mulheres não podem votar em eleições. Por isso, com a liberdade e democracia que temos, votemos conscientemente e não nos sujeitemos a líderes de opiniões que tentem nos convencer e desistir de nossas opções. E caso os candidatos e candidatas em que votamos não cumpram o que prometeram, nós temos os meios de comunicações disponíveis para nossas reclamações. Além de que, nós podemos não votar em quem já prometeu mundos e fundos e não cumpriu. Que Deus os abençoe nas próximas eleições. Assim oremos. Senhor Deus, obrigado por mais esse estudo a respeito de eleições, que Tu estejas iluminando a cada um de nós, para que possamos fazer as nossas escolhas de forma consciente e votar conscientemente, Senhor. E se nossos candidatos e candidatas que foram eleitos e eleitas não cumprirem, que possamos, Senhor Deus, fazer as nossas reclamações através dos meios disponíveis para isso. Seja conosco, Senhor, que possamos, através da paz e não da violência, trazer, Senhor, para as vidas o que é necessário. Continua, Senhor, nos abençoando através de lições, através de estudo da Tua Palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.